A dica de hoje aqui é encontrar as semelhanças nos traços de caráter. Nós conversamos sempre aqui no nosso canal sobre os traços de caráter. Os traços de formação de caráter não é um diagnóstico clínico e nem patológico. Então, quando a gente fala de psicopata ou masoquista, sempre a gente está ressaltando que não é um diagnóstico clínico e nem patológico. Mas os outros traços que não são tão adjetivados, né, negativamente, eles são traços importantes também e que faz parte do nosso funcionamento. Todos nós temos o psicopata, temos o masoquista e temos também o traço de caráter esquizoide, o oral e o rígido. Esses traços todos, eles têm um funcionamento dentro da nossa mente, que vai gerar o nosso comportamento. A minha especialidade é o comportamento humano, os atendimentos que eu faço é na área cognitiva e emocional também. Então, esse tripé do comportamento humano faz com que a gente compreenda a dor que aquela pessoa está passando. E é essas dicas que eu quero passar para vocês. Quando a gente compreende que um sujeito, uma pessoa, um fulano, um homem, uma mulher, ela tem acentuações em certos traços de caráter, você começa a entender que o gráfico ele é distribuído, mas em alguns pontos você vai entender que ele tem acentuações. E é justamente nessas acentuações que gera os conflitos e as semelhanças de cada traço. Hoje a gente conversa sobre as semelhanças. Então você começa a entender, se existe os traços de caráter e cada um tem as suas semelhanças, quais são eles? Então eu vou dizer aqui para vocês. Imagina só, os 5 traços de caráter mais frequentes que a gente encontra dentro do consultório ou no trabalho que você vai fazer, clinicando aí nos seus atendimentos, enfim. Os 5 traços que a gente já conhece, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Então, esses 5 traços, quando a gente faz a combinação de um com o outro, o que realmente acontece no comportamento humano? Se a gente começa pelo traço de caráter esquizoide e o oral, que são os 2 primeiros traços que nós encontramos. Esses 2 traços, nenhum desses 2 traços tem a famosa perna, porque eles não foram ainda mielinizados. Mas, mesmo que cada um esteja vivendo um tempo diferente e nascendo no tempo diferente, ambos têm uma semelhança no comportamento humano ao longo da vida. E qual é exatamente a semelhança desses 2 traços? Nenhum deles tem pernas, nenhum deles consegue caminhar sozinho. Então, essa é a semelhança do esquizoide com o oral. Existe uma outra semelhança também do psicopata com o esquizoide. Quando a gente encontra o psicopata com o esquizoide, qual será exatamente a semelhança desses 2 traços? Se a gente parar para pensar que um é um traço frio e o outro também, então você percebe que os 2, eles parecem que não se importam com nada, absolutamente nada, não são do mundo, da importância e muito menos do sentir, porque eles são traços frios. Então, se diante de você tiver uma pessoa que tem o traço de caráter esquizoide na acentuação e o psicopata também, de bate-pronto você já pode dizer para ele e você sabe que ele não é uma pessoa que é do mundo do sentir. E muito mesmo, porque parece que eles não se importam com nada e eles escutam isso o tempo todo de outras pessoas que vão dizer para ele: nossa, você é tão frio, parece que você não se importa. Sim, parece que ele não se importa, mas ele tem um jeito de se importar
e é exatamente a combinação e a semelhança desses dois traços. Qual é a semelhança do psicopata com o oral? Gente, o psicopata, ele é muito articulista, ele sabe articular muito bem. E o oral é um traço de caráter que fala e se comunica muito bem. Imagina só um traço quente, que é o traço do oral, com um traço frio do psicopata. Essa combinação desses dois traços vai ter exatamente uma explosão de argumentos, porque são pessoas que sabem muito bem o poder de convencimento, articulam muito bem e se comunicam muito bem. Então imagina uma pessoa dessa na sua frente que tem essas acentuações nesses dois traços de caráter. Fatalmente elas serão pessoas muito argumentativas. Cada traço de comportamento, cada traço de caráter tem a sua maneira de se comportar e quando ele combina com outros traços, ele tem exatamente uma explosão daquela semelhança. Então, certos traços vai se assemelhar a outros. Por quê? Porque quando a gente encontra na mesma pessoa os dois traços que têm a semelhança, fatalmente aquilo vai ser potencializado.